Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Banco Central norte-americano cortou os juros. Fed se prepara para ir às compras a partir do dia 12. Jerome Powell discursou. Muitos eventos, muitas mudanças, mas como isso está impactando o mercado cripto? E o que nós temos que ter máxima atenção? É isso que eu quero te mostrar nesse vídeo, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. Antes, é claro, eu convido você a se inscrever no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e deixa aquele like, ajuda muito o canal a crescer. Pois bem, corte de juros, check. Powell discursando, perfeito. O que o Powell falou? Eu vou te mostrar de forma extremamente objetiva, porque ele fala e não fala nada muitas das vezes, mas nós puxamos um resumo. Não existe risco de aumento de juros, ou seja, Powell deixou claro que ele e os outros integrantes do Banco Central norte-americano, o Fed, não pensam em aumento de juros. É daqui para baixo, manutenção ou corte de juros. Falando em corte de juros, eles só vão ser avaliados nas reuniões, logo antes das reuniões. Porque, sim, o Banco Central precisa de informações acerca do mercado de trabalho, inflação e tudo mais. Algo que não é novidade, falando de Jerome Powell. Mas um ponto de novidade é que o Fed, que encerrou o QT, o apertamento quantitativo, no dia 1º de dezembro, anunciou que a partir do dia 12 de dezembro, daqui a 2 dias, iniciará a compra de 40 bilhões em títulos do Tesouro de forma mensal. Então, vai comprar mensalmente 40 bilhões em títulos do Tesouro e isso se estenderá até abril. A partir de abril, o Banco Central norte-americano vai avaliar, vai definir se isto vai seguir ou não. Lembrando que Jerome Powell fica no cargo até abril. Em maio, um novo presidente do Fed vai tomar posse. Só que temos um ponto importante. Muitos estão falando que este é um QE, e na realidade não é um QE. Este evento de compra por parte do Fed não é necessariamente um QE, muito diferente, inclusive, de um QE que vimos em 2020, no período da pandemia. Mas, independente de como vão chamar, estímulo, não QE, não estímulo, injeção, não injeção, o efeito das compras vai ser o mesmo. Isso é extremamente importante. São mais dólares circulando pelo sistema e pela economia, e com as compras nós temos menor pressão sobre o tesouro, aumento da liquidez do sistema monetário, as condições financeiras melhoram, a tolerância ao risco melhora no médio a longo prazo. O que isso quer dizer? Se a tolerância ao risco melhora, conforme o tempo passa, ele vai melhorando, a propensão ao risco também tende a melhorar. Entenda, o Fed não vai tomar uma posição bombástica, não vai cravar absolutamente nada, não vai tomar uma decisão que tem um impacto muito brutal, tanto na economia quanto no mercado financeiro, a não ser que um crash tenha ocorrido. O Fed também, ele não age antes. Então ele costuma agir depois que a gente teve um crash, por exemplo. Mas este movimento pontual, ele tende a se intensificar, principalmente a partir de maio, quando troca Powell, sai Powell e entra um indicado pela administração atual norte-americana. Mas um ponto é importante. Isso é algo que vai se intensificando e vai impactando o mercado no médio a longo prazo. E a gente tem que olhar para, inicialmente, os mercados tradicionais. Por que os mercados tradicionais? Porque eles sentem este evento de propensão ao risco que vai sim melhorando. Aqui nós temos Russell, SP500 e Nasdaq. SP500 e Nasdaq estão praticamente nas máximas, a 0,5% das máximas. E o Russell está rompendo topos. Por que isso é importante?
Porque o mercado começa a demonstrar que sim, existe essa propensão ao risco, mas ela ainda está tomando forma. E o fluxo financeiro acaba beneficiando inicialmente estes ativos que são um pouco mais seguros. Para que aí sim a gente veja potencialmente um benefício no beta do risco. O que é o beta do risco? Se nós entendemos que o mercado tradicional, TradeFi, SP500, Nasdaq, Russell, estão como o risco, o beta do risco, ou seja, o mercado de risco do mercado de risco, é o mercado de criptomoedas. Então nós falamos do Bitcoin, nós falamos do beta de risco, como as altcoins. E o que nós estamos vendo é um Bitcoin ainda na luta, longe do seu topo histórico, na luta para se recuperar. E muitos estão olhando com grande preocupação. Mas, independente dessa preocupação, eu quero chamar a atenção para alguns pontos. Como o Bitcoin ele é o beta do risco, quando existe uma propensão a risco aumentada, ele tende a se beneficiar. A maior liquidez, ele tende a se beneficiar. Por que ele sofre mais também? Pelo simples fato de termos um maior risco. Então ele acelera mais quando existe uma aceleração e ele desacelera, ou seja, corrige mais quando existe qualquer aversão ao risco, qualquer crash ou quebra. Eu não gosto de crash, por uma quebra na estrutura de liquidez. É o que nós estamos vendo. O Bitcoin subiu nada menos do que 700%, se eu não me engano, enquanto Nasdaq subiu 130% e SP500 subiu 100%. Então a gente pode entender que sim, o Bitcoin é o beta do risco. E é por isso que a gente tem que olhar para ele de uma forma correlacionada ao mercado tradicional, mas considerando as suas devidas, o seu devido lag, como é que eu posso explicar? O seu devido atraso, que eventualmente acaba a acontecer. Então o mercado tradicional sobe, rompe topos, existe uma pressão de alta e não necessariamente um movimento que tem que ser, não existe isso, tem que ser correlacionado. Então a gente tem que olhar para o movimento do TradeFi e aí sim acompanhar o movimento do Bitcoin, que eu volto a lembrar, segue uma estrutura macro de alta. O que é uma estrutura macro de alta? No gráfico mensal, a gente segue no bull market, tá? Então a gente segue fundo, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Essa estrutura não foi quebrada, embora no curto e médio prazo a gente siga em uma tendência de baixa. Tendência semanal é de baixa e a tendência no gráfico diário também é de baixa. Mas o que a gente tem que olhar então para que essa estrutura macro ela tome ainda mais força? Simples, é fácil, não é mentira, não é fácil, mas é fácil de entender. Precisamos da tendência de curto e de médio prazo voltando à alta. E qual é o primeiro desafio? Primeiro desafio, nós temos uma série de desafios, tá? Já mostrei esses desafios no passado. Tem que vencer retração de Fibonacci, a gente tem que vencer média de 50 semanas, tem que vencer bandas de bull market, tem que vencer média de 200 dias. Mas antes de tudo isso, a gente tem que vencer um ponto muito objetivo. Eu vou te mostrar. Gráfico diário. Nós temos uma tendência clara de alta, só que a gente está tentando há algum tempo um pivô de alta. Perfeito. Eu preciso ver isso aqui ser rompido. É isso aqui, ó. Não tem conversa, não tem chororô, não tem bull market macro ou estrutura de continuidade de alta com força sem que nós tenhamos um movimento como este, um rompimento confirmado. E o que é um rompimento confirmado? Exemplo. Amanhã a gente fecha em 97 mil dólares e depois de amanhã, sexta, a gente fecha em 100 mil dólares. O que isso quer dizer? Rompimento confirmado é fechar acima desta área, 94.700, deixa eu diminuir essa
tem que fechar acima de 94.700, romper. Teve o rompimento? Maravilha. A máxima foi em 97, maravilha. Eu preciso fechar no dia seguinte, acima da máxima do dia de rompimento. É isto aqui que vai me colocar com uma tendência de curtíssimo prazo em alta e aumentará a probabilidade de eu me colocar no gráfico semanal em alta. Isto alinharia as tendências macro, média e micro para alta. Isso sim vai tomar forma e vai nos colocar com uma força para romper topos, acompanhando o mercado tradicional. Entenda, existem vários desafios no curto prazo, mas o primeiro a ser vencido é 94.700. Então, primeiro desafio sendo vencido, segundo desafio, terceiro desafio. Eu passarei por cada um dos desafios conforme a gente vai quebrando os desafios anteriores. E entenda, depois de grandes movimentações de baixa, como as que nós estamos vendo e vimos nessas últimas semanas no Bitcoin, é natural que a gente leve algum tempo para uma definição. Eu vou te mostrar. Histórico recente. Tivemos uma queda. Olha quanto tempo a gente levou para uma definição. Entre 56 e 63 dias. Tivemos este movimento aqui, queda agressiva. Para uma definição, a gente teve também 63 dias. A gente formou um topo descendente, crash. Definição, 63 dias. Seja para alta ou para baixa, tá? Tivemos este movimento aqui. Eu não vou nem... Esse aqui, idem, tá? 56 dias, a gente foi, crash. Mais uma queda. Quantos dias? 63 dias. Ó, crash, acumulação, aí definiu-se uma reversão de tendência. Tivemos tendência de alta, crash. Tivemos 1, 2, 3... 56 dias também até uma definição e uma continuidade de alta. Nós tivemos o carry trade, crash. A gente teve aqui, ó, 70 dias, entre 63 e 70 dias para uma definição, uma continuidade de alta. A mesma coisa aconteceu aqui em março, abril, tá? A gente teve o crash, acabou, já era. Para definição, a gente teve 49 dias, entre 49 e 56 dias. A gente teve esse crash, tá? Uma correção, alguns podem chamar de correção, outros de início de bear market, blá, blá, blá. O ponto é, olha quanto tempo a gente está depois de ter formado esse fundo local. A gente tem 14 dias, tá indo para 21 dias, tá? A gente tem 1, 2, 3 semanas, 21 dias. Ou seja, a gente está precisando de um movimento? Não. Está dentro de um movimento padrão de acumulação depois de grandes movimentações. Então a gente está dentro de um movimento natural. Queda, acumulação para definição. Definição em um topo descendente ou definição em uma continuidade de alta. Então o macro, vamos lá, o macro segue bullish. Seguimos em bull market. A gente caminha para um cenário de injeção de liquidez, caminha para potencialmente cortes de juros adicionais em 2026. A gente caminha para propensão a risco. Temos Russell, temos SP500, temos Nasdaq rompendo topos, ou seja, o mercado de risco tradicional está demonstrando propensão ao risco. Se esta propensão a risco começar a aumentar, isso tende a beneficiar os ativos beta de risco, ou seja, o Bitcoin pode se beneficiar se ele começar a vencer desafios específicos. Esses desafios têm que ser vencidos do dia para a noite? A gente precisa de uma definição? Precisar, a gente sempre precisa, não é verdade? A gente sempre está olhando para o relógio e fala, vai, 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 vai. Mas na realidade, não é bem isso que costuma acontecer. Então, muita paciência, muita resiliência, muita tranquilidade e calma nesse momento. Por quê? Porque
historicamente, os movimentos não são do dia para a noite. Avalie com muita atenção, lembrando, esse não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas um vídeo educacional, onde eu trago alertas com base gráfica, base histórica, com base em estudos de probabilidade. Faz sua própria análise e investe com responsabilidade, pois no final o único responsável por investir o seu dinheiro é você. Eu convido você a conferir as aulas que estão aqui na descrição, aula de caixa, aula de ciclo de liquidez. São estudos importantes que podem te ajudar a definir a sua tese de investimento e, naturalmente, te levar a tomar decisões analíticas. E eu convido você também, caso você esteja interessado em participar do nosso grupo geral do Telegram, é onde eu passo insights, análises, atualizações, segundo o link da descrição, e a participar do nosso novo grupo Arena Champions, que é um grupo em que a gente faz campeonatos com premiações muito interessantes. Se você tiver interessado realmente em participar do nosso grupo Arena Champions, primeiro link da descrição. A gente tem muito conteúdo bacana para você. Deixa aquele like se você gostou do canal e do vídeo e comente. Deixa a sua visão em relação ao mercado. É alta, é baixa, o que temos pela frente. Eu volto a qualquer momento com atualizações e desejo a você uma maravilhosa semana de investimentos com muitos lucros no bolso.